Ei pessoal, tudo bem? Meu nome é Éder e no vídeo de hoje a gente vai entender por que a gente precisa medir ângulos em radianos. Então vamos lá? Ei pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai tratar de uma unidade para ângulos, que é o radiano. E a gente também vai entender por que essa unidade ela é importante no cálculo. Para a gente chegar lá, a gente vai percorrer um caminho, né? Vamos bater um papo primeiro. Dá uma olhada para esse sujeito que está aparecendo aí na tela, né? Ele é um círculo de centro O, eu marquei um ponto M, desenhei aqui o raio, né? Um segmento, né? Que é o raio do círculo. E aí eu estou pensando o seguinte, eu vou dar uma abertura, né? Essa abertura vai ser um ângulo que vai ter uma medida θ dada em graus, tá bom? Nota que esse ponto P, ele tem uma correspondência com o ângulo, assim como esse arco que está em vermelho, né? E vamos notar o seguinte, quanto maior for o ângulo, né? Maior vai ser esse comprimento, né? Então eu vou caminhando aqui e vou aumentando o comprimento. Naturalmente, quando o ângulo aqui for 360 graus, eu vou obter o comprimento total do círculo, né? E a gente sabe que o comprimento do círculo é dado por 2πr. Então, a gente pode pensar em fazer uma regra de 3 da seguinte forma, né? A gente sabe que 360 graus correspondem a 2πr. Θ graus vai corresponder a um comprimento C que está aqui na figura, né? Aí, o que a gente vai fazer? Ó? A gente faz essa continha, né? Que é dada pela regra de 3. E aí, eu vou dividir C por R e vou obter isso que está aparecendo aí na tela, né? Ó, peguei o C, dividi pelo R, peguei o 360, passei para o lado de cá e simplifiquei, tá bom? Nota o seguinte, esse quociente do comprimento do arco dividido pelo raio, ele dá π sobre 180, ou seja, é uma constante, vezes o θ. Ou seja, esse quociente ele só depende do ângulo, tá certo? Agora vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que aqui a gente tem um ângulo θ, cujo arco correspondente tenha a mesma medida, tem o mesmo comprimento que o raio do círculo. Ou seja, eu vou supor que C é igual a R, tá bom? Veja bem, se C for igual a R, esse quociente que está aparecendo aqui ele vai valer 1. Né? E aí eu posso fazer a seguinte conta, né? Ó, eu posso pegar esse 180 e esse π e jogar para o lado de cá, né? Aí eles vão ficar invertidos. Então eu vou ficar com θ igual a 180, no caso são 180 graus, né? Dividido por π. Se a gente usar uma aproximação para o π de 3,14, isso aqui vai dar mais ou menos isso aqui, né? 57,32. E aí tem mais gente aqui, tá? Mas eu vou imaginar o seguinte, eu vou imaginar que eu estou pegando aqui uma aproximação para esse sujeito aqui. Vou imaginar que ele é aproximadamente esse valor em graus, tá bom? Aí a gente vai definir um radiano para ser uma medida de ângulos que vai corresponder a essa medida aqui em graus. Né? Mais ou menos, a gente está fazendo uma conversão. Né? Tipo, a gente sabe que 1 metro são 100 centímetros. Né? Você tem a medida de centímetro, você tem a medida de metro, você tem uma correspondência. E aí a gente está estabelecendo essa correspondência entre um radiano e esse ângulo dado em graus. Isso é um pouco estranho, né? Mas a gente pode entender essa conversa toda dessa maneira que eu escrevi nessa tela, né? A gente vai dizer que um ângulo mede radiano, né? Se o comprimento do arco correspondente for igual ao raio do círculo, tá? É exatamente isso que é a medida de um radiano. E aí a gente tem essa correspondência dada aqui, né? A gente pode dizer o seguinte, um radiano corresponde a 180 graus sobre π, tá bom? Agora vamos fazer o seguinte, vamos pensar o seguinte, ó. Se 180 graus, né, sobre π corresponde a 1 radiano, isso vai fazer com que a gente conclua que π radiano corresponde a 180 graus. Né? Eu estou usando uma regrinha de 3. Normalmente, a gente usa isso aqui como fator de conversão. Né? A gente está dizendo o seguinte, que se a gente der uma meia volta, que são 180 graus, né? Ó, fazer isso aqui, ó.
Ai, meu Deus, ficou feio demais esse desenho, mas tá bom. A gente está dizendo o seguinte, que π radianos, né, corresponde a 180 graus, tá bom? Com essa correspondência, inclusive, vários livros de ensino médio estão cheios de exemplos como esse que eu vou fazer agora. Por exemplo, digamos que a gente quer converter 210 graus para radianos, né? Qual que é a maneira mais inteligente de fazer isso, né? Você faz uma regrinha de 3, né? Ó, é o que a gente acabou de comentar, ó. Π radianos, né, corresponde a 180 graus, né? E aí você quer saber quantos radianos que são 210 graus. Aí é só fazer essa conta, né? Você faz aqui a regrinha de 3. Não vou me preocupar aqui em colocar graus nem radianos, tá bom? Vou colocar só os números mesmo. Então, eu tenho que 210 vezes π vai ser igual a 180 vezes x, né? Então, a gente vai tirar o seguinte, que o x vai ser igual a 210 dividido por 180 vezes π, né? Ou seja, se a gente simplificar isso aí, né, a gente pode cancelar esse sujeito, né? 21 dividido por 3 vai dar 7. 18 dividido por 3 vai dar 6. Então, dá π, né? Conclusão, a medida do ângulo aqui em radianos, né, ó, 210 graus, corresponde a 7/6 de π radianos, né? E aí sempre a gente faz esse tipo de conversão. Agora, pessoal, vamos tentar fazer uma análise dessa medida de radianos olhando para o círculo trigonométrico. Lembra que o círculo trigonométrico é um círculo de raio 1 centrado na origem. E lembra que a gente definiu um radiano para ser um ângulo que vai corresponder um arco que tem o mesmo comprimento do raio do círculo. Se eu estou no círculo trigonométrico e eu estou com um raio medindo 1, quando eu estiver aqui no lugar do x com 1 radiano, eu vou corresponder aqui a uma unidade de medida, né? Eu não vou colocar aqui unidade de medida não, tá bom? Mas se psicologicamente fizer diferença, você pode colocar aqui, né? Imaginar que é uma unidade de medida. Agora, pensa comigo. Se eu tiver um comprimento c, quantos radianos que eu vou ter, né? Quantos radianos que eu vou ter? Ó? Fazendo a regra de 3, a gente conclui sem dificuldades que o x é igual a c. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente estiver com um círculo de raio 1, ou seja, quando eu estiver lá no círculo trigonométrico, que isso vai ser importante para a gente, a medida em radianos que aparece aqui, um x, né, que está em radianos, ela vai coincidir exatamente com a medida do comprimento do arco correspondente. Mas, repito, isso vai valer se a gente estiver com o círculo trigonométrico. Com essa tela que está aparecendo aí, acho que vai ficar mais claro o que eu estou querendo dizer. Dá uma olhada, aqui eu tenho um círculo de raio 1 e, portanto, a medida do x aqui, né, que é a medida em radianos do ângulo, vai coincidir com o comprimento desse arco que está em vermelho. Aí eu vou imaginar aqui um sistema de coordenadas, né? Um eixo x e um eixo y. Né? Aqui está com a origem. Aí o que eu vou fazer? Eu vou imaginar aqui, partindo da origem, um segmento e eu vou esticar ele aqui ao longo do eixo x de tal modo que esse segmento vai ter o mesmo comprimento que esse arco que está aparecendo aqui. Ou seja, se eu colocar aqui o comprimento desse arco, eu vou fazer corresponder um comprimento que está aqui, tá certo? E aí, à medida que eu for caminhando aqui, eu vou obter um sujeito aqui, tá bom? E aí, embora eu não vou fazer isso, mas eu posso permitir o seguinte, né? Aqui, olha, eu vou ter 2πr, né? Que no caso vai ser 2π. Nota que aqui vai chegando pertinho, né? Do 2π, né? Aí, se eu continuar enrolando aqui, eu vou aumentando, né? Tá? Mas eu não vou fazer isso aqui, não. Então, qual que é a vantagem da gente trabalhar com radianos? É exatamente isso que você está vendo na tela. Trabalhando com radianos, pessoal, em termos práticos, é eu trabalhar com o comprimento de arcos no ciclo trigonométrico. E aí eu consigo colocar isso no eixo x. E aí, quando eu calcular, por exemplo, seno ou cosseno, né, pensando em radianos, eu vou obter valores aqui no eixo y que são, digamos assim, animais da mesma espécie. Né? Eu vou obter aqui uma grandeza que ela é a mesma grandeza que aparece aqui, diferente de grau, entende? O seno ele vai me dar um escalar, né?
E aí fica estranho eu dividir, por exemplo, o seno de 180 graus por 180 graus, né? A gente não divide por grau, tá entendendo? E aí, com os radianos, a gente consegue fazer isso, né? Quando a gente coloca assim, seno de x sobre x, eu estou pensando em radiano, né? Porque o seno de x ele é um escalar. E o radiano também é um escalar, né? Eu consigo colocar ele aqui ao longo do eixo x. E aí eu posso operar, né? Porque eu estou trabalhando com bichos da mesma espécie, né? Posso multiplicar x por cosseno de x e por aí vai, tá certo? É por isso que a ideia de radiano ela é importante, né? Porque ela permite que a gente consiga trabalhar com o cálculo envolvendo esses caras. Se você tiver curiosidade, você pode pegar, por exemplo, um livro de ensino médio, um livro de cálculo ou de pré-cálculo e notar que sempre que a gente vai fazer o gráfico do seno e do cosseno, a gente trabalha com radianos, tá? A gente não trabalha com graus. A gente vai discutir um pouco sobre o gráfico de seno e de cosseno no vídeo que vai aparecer aqui no card, tá? O vídeo de hoje era só sobre isso, espero que tenha ficado claro, que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima!